Boa noite, pessoal. Sexta. Então, estamos ao vivo já. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Mais um dia. E hoje nós teríamos aí a pauta Agenda Brasil. Vamos falar ainda de um assunto que interessa muito ao Brasil e os brasileiros. Só que nós vamos mudar um pouco a pauta, né? Uma das coisas que é missão do alto comando é mapear o teatro de guerra, mapear os nossos inimigos, entender como eles pensam para antecipar as ações dos nossos inimigos. E é o que a gente vai fazer hoje. A gente está observando que os nossos inimigos internos estão se preparando aí, porque nós estamos próximo do 31 de março, para começar com uma palhaçada sincronizada entre direita burra, youtubers vendido e deputegues da base, começar a fomentar aí uma intriga, né, com o STF para poder fomentar o pé na porta em alusão ao dia 31 de março de 1964. Então o Renato vai nos brindar aqui, explicando novamente o que é o artigo 142, como esses canalhas pretendem usar esse artigo para incitar as Forças Armadas, né? E vamos falar também um pouco daquela casa que os deputegues esquecem, porque provavelmente deve ter algum tipo de acordo com eles, né? Que é a casa que tem como missão auditar os ministros do STF, que é o Senado Federal, que os deputegues fingem que não existem e ficam cobrando do presidente da República uma ação contra o Senado Federal, que deve partir do Senado Federal. Renato, boa noite e boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aí, obrigado pela audiência. Já estamos aí com quase 50 pessoas assistindo. E nós resolvemos hoje mudar a pauta, foi de última hora, por isso até que atrasou a divulgação da live, né, da reunião. Porque é o seguinte, eu vi uma movimentação hoje, eu e o Sérgio, nós vimos uma movimentação estranha hoje no Twitter. Primeiramente, quem nos acompanha lá deve ter visto, né, a deputada Carla Zambelli fazendo as suas tradicionais hashtags em apoio ao candidato, ao pré-candidato ao Senado, e eu grifo isso porque foi o que eu percebi, Daniel Silveira, né, um tweet dela fazendo uma cacifagem, digamos assim, né, cacifando o Daniel, aproveitando a questão aí envolvendo o Alexandre de Moraes, né? Inclusive ela botou um banner lá todo, né, o Daniel com a mão, punho cerrado, né? Aliás, punho cerrado, né? Tem esse aqui, né? Tem esse aqui, né? E tem esse aqui, né? Mais ou menos parecida a situação. E atrás, o Alexandre em tamanho menor e tal, aqui o escarcel todo, apoio a Daniel. Bom, à tarde eu assisti um vídeo, eu vou colocar aqui, é rapidinho, não vou mostrar o vídeo, mas vou colocar o áudio, e aí na sequência eu explico por quê. Aliás, não é tão rápido não, é 33 minutos, deixa eu botar aqui em rotação mais avançada, 1.25, para a gente escutar. Se vocês não escutarem, me deem um toque aí, por favor. Olha, Piotr, estamos aqui diante de um impasse. O deputado federal Daniel Silveira, eleito pelo Rio de Janeiro, diz que não vai obedecer às decisões do ministro Alexandre de Moraes e vai morar aqui na Câmara dos Deputados. Ficar aqui até que o plenário da Câmara decida exatamente o que vai fazer. O entendimento é de que lá atrás, na primeira prisão, a Câmara se reuniu, como manda a Constituição, e decidiu homologar, ou seja, garantir a prisão através da autorização em plenário. Agora é uma nova situação, a história se prolonga. Deputado, qual é o seu raciocínio? Por que o senhor vai desobedecer
a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Veja bem, não é meu raciocínio, é uma letra de lei expressa. Tem que deixar isso bem claro para as pessoas. O brasileiro ele tem que entender o que está acontecendo com o ativismo judicial no Brasil. Não existe meu raciocínio. Acontece que a ordem emanada é, de fato, ilegal e inconstitucional. Ele vai contra a DI 552.000, entendimento de plenário, entendimento, na verdade, de colegiado, pauta vencedora em plenário. Não se aplica medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319 CPP, em parlamentares sem passar pelo crivo da casa, caso indireta ou diretamente afete o livre exercício do mandato parlamentar. O que ele fez na calada da noite foi impor a mim uma tornozeleira eletrônica e que eu fique na minha comarca Petrópolis. Eu não sou vereador. A minha comarca é o Estado brasileiro, o Estado do Lato Senso, 27 unidades federativas, 5.570 municípios. Eu não sou vereador, sou deputado federal e defendo a liberdade das pessoas. Isso tem que lutar por isso. E o senhor já está aqui nesse momento desobedecendo uma ordem dele, né? Ele impôs ao senhor a ordem de não conceder entrevistas. Na verdade, eu estou obedecendo a Constituição. Eu não estou desobedecendo nada, porque a ordem é ilegal. Se ele emanasse, despachasse uma ordem legal, seria cumprida. A verdade é que ele está afrontando a Constituição, as liberdades e garantias individuais. Só que se ninguém se portar contra isso, daqui a pouco nós somos uma Venezuela com a tomada de poder pelo judiciário através de um único indivíduo. O Alexandre de Moraes, ele acaba com a Corte Suprema, ele acaba com a nossa Corte Constitucional, porque ele desonra a magistratura e tudo que ela representa. Então, ele não tem legitimidade para fazer isso. Aqui é o legislativo que determina sobre essa pauta. Eu tive a informação de que os agentes, né, foram na sua casa, lá no Rio de Janeiro, para colocar a tornozeleira do senhor. O senhor já estava de viagem aqui para Brasília, né? E agora vai ficar aqui na Câmara dos Deputados, se chegarem aqui os oficiais de justiça para colocarem a tornozeleira no senhor. Não vão colocar. Não vão colocar porque está ilegal e inconstitucional. E aqui dentro do parlamento, a minha imunidade é inquestionável. Eles têm que respeitar. Se eles cumprem a lei 8.112, artigo 116, salvo engano, inciso 4º. É claro, ordens ilegais não se cumprem. Então basta o delegado oficial, o Supremo, dizendo, o Alexandre de Moraes, dizendo que não vai cumprir. É fazer cumprir a lei. E eu não estou desobedecendo nada, estou obedecendo a Constituição e garantindo a liberdade dos brasileiros. Eu falo aqui por milhões de pessoas indignadas. A partir de agora, o senhor é morador da Câmara dos Deputados. Dizem que aqui é a casa do povo. Né? Eu estou morando aqui. Quem estiver assistindo quiser trazer um colchonete para mim, alguma coisa para eu comer, que eu vou ficar aqui. Eu só saio quando a casa deliberar. Isso vai demorar semanas. Bom, quanto vale a imunidade parlamentar e a honra do legislativo através do voto direto e secreto? É isso que vale? Vale semanas ou vale um dia? O que a gente defende? A liberdade ou Alexandre de Moraes? Defende a Constituição ou um único indivíduo no STF? Bom, vocês escutaram aí, né? Toda a volta que o Daniel deu aí, né? E depois, lá no final, a gente vai dizer a consequência desses atos. Sérgio, o que tu acha dessa declaração aí do Daniel? Bom, ele citou a letra da lei, até aí ele está correto. Agora, em nenhum momento, que é o que eu falei na abertura da nossa reunião, em nenhum momento ele se refere ao órgão que audita os ministros do STF quanto à atividade deles de zelar pela Constituição. Sempre que um ministro do STF não tiver zelando pela Constituição, porque é a missão dele, da casa a qual ele pertence, o Senado Federal deve ser provocado para que o Senado Federal avalie a situação e, se couber, que seja votado o impeachment com relação ao ministro. E isto não é feito por nenhum dos deputados. Aí algum emocionado vai falar assim: ai, mas o Pacheco não faz nada. Ué, e aí? Se o Pacheco não faz nada, ele precisa ser forçado a fazer. Quem não pode ser forçado a fazer é o presidente da República. Que não é missão do presidente da República ficar auditando a Suprema Corte. Não é. Então, por que o Rodrigo Pacheco não pode ser cobrado e Jair Messias Bolsonaro pode? Qual é a intenção dessa base do governo? Essa é a minha questão. Tudo que o Daniel falou aí é legítimo. Tudo que ele falou em cima da lei. Agora, por que eles estão flexionando a lei com atos infantis, atos de criança, né? Em vez de... Ele não quer usar a letra fria da lei? Então trate o assunto sobre a letra fria das leis. Ou, mas sendo mais específico, da Constituição. Provoque o Senado. Agora, provocou o Senado
e o Senado não se mexeu, eu acho que até ele tem o direito, como parlamentar que é, de pedir ajuda para a população, para que a população ajude o Legislativo, a Câmara dos Deputados, a pressionar o Senado. E aí, quem achar esse pedido justo, que vá às ruas. Agora, ir às ruas para ficar gritando o nome dele, eu não sou fã-clube dele, amigo. Eu não sou team leader dele. Que palhaçada é essa? Que agora que eu, você aí que está me assistindo, a gente tem que agora sair na rua para estar gritando o nome de deputado. A nossa obrigação a gente já fez. Votamos nesses caras e botamos eles lá. Que, por sinal, eles estão prestando, a meu ver, um péssimo serviço. Agora, se seguir o... Vou dar um exemplo. A PEC da Previdência. Todo mundo fez o trabalho que deveria ser feito e aí eles pediram a ajuda da população. Fomos às ruas, eu também fui. Por quê? Porque a gente viu que eles estavam trabalhando dentro do limite da Constituição. Por que nesse caso tem que ser diferente? Fala, Renato. Então, nós vamos falar de Constituição. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo número 52, inciso 2º. Vamos lá, seção 4 primeiro. Do Senado Federal. Artigo 52. Compete privativamente, repetindo, vou grifar aqui, ó. Privativamente ao Senado Federal. Inciso 2º. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Aí tem os membros do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Vamos lá, vamos grifar aqui também. Nos crimes de responsabilidade. Aqui é a letra da lei. Mas olha só, não é só. Nós temos normas infraconstitucionais também. Aqui nem eu, nem o Sérgio somos operadores do direito. Mas lendo a lei, a gente consegue, pelo menos, ter uma ideia bastante clara do processamento e de como a coisa funciona. Então, vamos lá. Existe uma lei, a lei número 13.869, que trata dos crimes de abuso de autoridade. Está aí na telinha para vocês aí, ó. Tá? Essa lei é de 5 de setembro de 2019, portanto, é uma lei aprovada na gestão do presidente Bolsonaro. Essa lei tem a participação do Sérgio Moro, né? Deu bafafá para caramba essa lei, né? Mas ela tem o seu... No bojo dela, se não me engano, foi aprovada a questão do juiz de garantias, né? Deixa eu voltar aqui. Se eu não me engano, foi no bojo dessa lei que foi aprovado o juiz de garantias, que deu uma maior confusão e até hoje não foi implantado porque não tem como implantar. E a gente disse isso à época. Bom, vamos lá, olha só. Aqui todos os crimes de abuso de autoridade são tipificados, inclusive, aqui fala da ação penal, né? Inclusive dos membros do judiciário. Vou dar aqui. Ó, sujeitos do crime, membros do Poder Judiciário. Então, aqui, todos os crimes de abuso de autoridade são elencados. Não é possível que a conduta de eu não vou citar especificamente o ministro Alexandre de Moraes, tá? A questão aqui é técnica, apesar de não sermos operadores do direito, mas aqui nós não vamos fulanizar nesse caso, tá? Qualquer ministro do Supremo, qualquer membro do Poder Judiciário pode cometer um crime de abuso de autoridade, todos elencados aqui, tá? Com certeza é possível enquadrar algumas condutas aqui. Por que ainda não fizeram?
O que acontece é o seguinte, vamos lá. Quando se enquadra em crime de responsabilidade, em crime do abuso de autoridade, automaticamente nós vamos para a lei dos crimes de responsabilidade, que é a lei 1079 de 1950. Aliás, 1950. Inclusive, os crimes cometidos por presidentes da República também estão naquela lei. Já vamos abrir ela aqui. Como é que funcionaria? Vamos supor, o ministro X cometeu um crime de abuso de autoridade, porque o que acontece? Aqui é instrumento penal, é um crime de abuso de autoridade. O crime de responsabilidade é um crime que é cometido contra a nação, não contra a nação, mas contra a administração pública, a grosso modo. Responsabilidade pelos atos contra a administração pública, contra o erário, contra uma série de nuances dentro da administração pública. Tá? Então, olha o que acontece. Vamos lá para a lei dos crimes de responsabilidade. Deixa eu voltar lá no início, que aqui ela tipifica... Porque, assim, são crimes cometidos por autoridades. Então, os crimes de responsabilidade são os crimes cometidos por autoridades da República, certo? Olha só. Então, nós temos aqui os crimes eventualmente cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Qualquer conduta que ela seja... digamos assim, seja esculpida lá na lei de abuso de autoridade, fatalmente, por ele estar em função, em cargo de autoridade da República, tem que obrigatoriamente passar pelo processo, porque ele não pode ser julgado pela justiça, porque ele tem prerrogativa de foro. Então, ele precisa ser julgado dentro da Constituição. E quem julga, para poder... Aí ele perderia o cargo, porque o crime... A pena para o crime é a perda do cargo, né? Como aconteceu com a Dilma, e aí o processo vai para a Justiça Comum para julgamento, para processo e julgamento. Mas ele está sendo avaliado como uma autoridade da República. Então, olha só, artigo 39, crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão de tribunal. Não seria o caso desses que a gente está acompanhando no dia a dia aí. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Aí nós já vimos alguns casos já de ministros suspeitos terem participado de julgamentos de uma causa em que ele não se declarou suspeito. Exercer atividade político-partidária. Só fazendo uma parte rápido, o primeiro item teve ministro do STF que mudou o voto já proferido, tá? Então, teve um caso. Também. Mas em sessão do tribunal, né? Porque assim, eles têm a sessão da... Ele pode mudar entre a sessão da turma e a sessão do tribunal, do plenário. Depois do plenário não pode mudar mais. Então o que a gente vê comumente é o seguinte, ele vai na turma, faz um voto. Chega na hora do plenário, ele muda. Aí pode. O que ele não pode é depois do plenário, da sessão global ali do tribunal, ele mudar depois. Aí não pode, porque aí é um crime de responsabilidade. Exercer atividade político-partidária. Opa! Ser patentemente desidioso no cumprimento de deveres do cargo. Opa, olha aí. Lei de abuso de autoridade. Dá um enquadramento bem bacana aqui. Se for quem cair na lei de abuso de autoridade, né? Proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro das suas funções. A mesma coisa. São textos genéricos, mas quem fere uma lei ou a própria Constituição está afrontando pelo menos esses dois itens aqui, o 4 e o 5, né? Desídia com o cumprimento de deveres do cargo e agir de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das funções. Ainda tem uma questão aqui envolvendo, né, o artigo 39A, que envolve especificamente o presidente do Supremo, que acho que não vem ao caso citar aqui. Mas vamos mais além. Essa lei ela não define só, ela não tipifica só os crimes.
ela define o processamento. Então, vamos um pouquinho aqui, ó, rapidamente, bem pertinho, que é artigo 41. Olha lá, título 2, tá? Do processo e julgamento, perdão, capítulo 1 da denúncia. Aí vem um ponto interessante, mesmo ponto interessante. É permitido a todo o cidadão denunciar perante o perante o Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Peraí, que deu lentidão aqui. Eu preciso... Vamos lá. Quer dizer que qualquer cidadão pode denunciar. Qualquer um. Presidente de partido pode denunciar. Positivo. Bruna Torlai poderia denunciar. Positivo. Abraham Weintraub poderia denunciar. Tranquilo. Arthur Weintraub poderia denunciar. Sim, sem dúvida. Interessante. Mais algum? Eu? Poderia? Poderia. Sérgio? Poderia. Qualquer cidadão brasileiro pode fazer isso. Entendi. Então, tá aí. Bom, eu selecionei alguns artigos aqui porque esses nos dão uma conotação de como o processo funciona, tá? O artigo 44 diz que, recebida a denúncia, ele não dá margem a qualquer outra ação. Pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial, eleita para opinar sobre a mesma. Vou repetir. Recebida a denúncia pela mesa do Senado. Vou repetir só esse ponto. Mesa do Senado. Ocorre que algumas denúncias já foram protocoladas no Senado, foram parar no presidente do Senado. Hoje, cargo ocupado, função ocupada pelo senador Rodrigo Pacheco, outrora pelo senador Davi Alcolumbre. Tá? Aí, eu pergunto o seguinte. Ao meu ver, não cabe interpretação. Recebeu a denúncia, automaticamente tem que ir para a mesa do Senado e processar. E dar trâmite ao processo. A comissão é que vai decidir se a denúncia é cabível ou não. Mas ela tem que ser lida. Até hoje, alguma denúncia foi lida pela mesa do Senado? Zero. Aí eu pergunto, eu não conheço o trâmite interno do Senado. Eu sei que tem um protocolo geral, né? Aí eu penso o seguinte, no protocolo geral, será que existe alguma ordem interna para processos dessa natureza serem despachados, denúncias, né? Melhor dizendo, desta natureza, sejam despachadas não para a mesa diretora, não para a secretaria da mesa, mas diretamente para a secretaria do presidente, para que o presidente possa, nesse espaço de tempo, sentar com o seu traseiro, outrora roliço, em cima da denúncia? Porque se cai na mesa do Senado, da qual o próprio presidente é presidente, o que acontece? Não pode fugir da lei. Então, aí existe ao meu ver, né, salvo o melhor juízo, não sou do direito, também não conheço o procedimento interno do Senado. Mas o que eu me permito deduzir aqui é que ou existe um trâmite interno do protocolo para não despachar para a mesa, ou as denúncias são entregues marotamente, diretamente ao presidente do Senado, e não para a mesa diretora. Porque a mesa diretora ela tem que agir por dever de ofício, por lei. Ela tem que dar o trâmite. Já o presidente segura, não passa para a mesa, porque a lei diz mesa, ele não passa para tramitação na mesa, e aí senta com seu traseiro, outrora roliço, e hoje nem tão roliço, em cima das denúncias. Bom,
Aí tem uma comissão, e essa comissão tem prazo de 10 dias, né? Para ouvir, inclusive, eles têm que se reunir automaticamente em 48 horas, né? Elegem um presidente e tal, e dá um parecer sobre se a denúncia deve ser ou não julgada. Ou não julgada, né? Então, assim, eles vão decidir se a denúncia é julgada ou não, tá? Se a denúncia for considerada objeto de deliberação, ou seja, a denúncia é plausível, nós vamos deliberar sobre ela, a mesa remete cópia de tudo para o denunciado. Se for uma denúncia chinfrim, que não tem nem cabimento, eles nem deliberam, eles falam, essa denúncia, nas 48 horas, eles dizem, olha, essa denúncia aqui, ela não cabe nem ser deliberada, se ela prossegue ou não, tá? Aí eles fazem algumas diligências e ela vai emitir um parecer que deverá ser publicado e distribuído, né, com todas as peças que instruírem e dado para a ordem do dia 48 horas depois da distribuição. Então tem que ir para a ordem do dia, ser lida lá no plenário, tudo bonitinho, né? Bom, artigo 55 diz o seguinte: se o Senado entender que não procede a acusação, arquiva, certo? Caso decida o contrário, a mesa dará imediato conhecimento da decisão ao Supremo, ao presidente da República e ao denunciante e ao denunciado. Então vejam que o trâmite, ele não é um trâmite longo, demorado, não. Esse processo inicial aí é rápido, é 10, 12, 15 dias no máximo, já se sabe se vai processar dentro do Senado, né? Aí tem outros prazos e tal, eu não vou entrar nisso porque seria muito longo. Então, a gente já viu aqui que há enquadramento de condutas possíveis na lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade, ela remete automaticamente, porque cai nas razões de crime de responsabilidade por ministros do Supremo, né? E tem um processo ali enxuto. No caso de presidente da República, tem uma etapa inicial, que é a autorização da Câmara dos Deputados. Então, o presidente, para ser processado pelo Senado, ele precisa ser... o processo de crime de responsabilidade, que a gente chama vulgarmente de processo de impeachment, ele começa na Câmara. Somente a Câmara pode autorizar o prosseguimento de um processo de impeachment de presidente da República. Já no caso do ministro do Supremo, não. É tudo com o Senado. O Senado já recebe e dá tratos à bola. Tá? Então, vejam. Quantas vezes nós aqui, eu, o Sérgio, todo o pessoal que tem, vocês que estão no chat, quantas vezes a gente tem cobrado desse pessoal da falsa direita de que eles tinham que obrigatoriamente fazer todo esse movimento que fazem junto ao Senado? Quantas vezes vocês viram deputegues se movimentando para cobrar do Senado? Eu não lembro de nenhuma. Lá no ano passado, Alcolumbre não sei o quê, Alcolumbre isso, Alcolumbre aquilo. Mas nada assim de monta, de manifestação, de levar público para a porta do Senado, né? Esta manifestação que o senhor Daniel Silveira está fazendo, em desafio à determinação, às ordens aí expressas, sendo ilegais ou não, aí eu vou... Quem vai julgar se essas ordens são ilegais não é ele. Não é ele, é o Senado. É o Senado. Ele está conspurcando a lei ao fazer isso. Porque existe um processo instaurado dentro do Supremo Tribunal Federal. E eu vou além. Por que ele faz isso? Porque isso vai desaguar lá na cadeira presidencial do Palácio do Planalto. Está muito óbvio esse jogo. Está muito óbvio. Essa turma da direita burra está fazendo este jogo. E todos nós que os cercamos aqui, muitos de nós, estão engrossando esse coro, pedindo que o presidente haja. Haja como? Com o pé na porta. E aí nós vamos entrar na segunda parte da nossa
da nossa exposição de hoje, que é a questão aí envolvendo a garantia da lei da ordem, artigo 142. Mas antes de mais nada, eu queria só dizer o seguinte, Sérgio, se o Daniel tivesse falado ali para o Zé Maria, eu vou agora me acorrentar a uma coluna de sustentação do prédio ali do meu vizinho, Senado Federal, enquanto o Pacheco não der tratos à bola ao processo de impeachment do ministro Alexandre. Eu ia bater palma. Eu, particularmente, iria bater palma. Porque é isso que... Não pelo ato em si, mas pelo direcionamento ao Senado Federal. O que ele está fazendo é simplesmente o seguinte, eu não vou cumprir e vou ficar aqui na Câmara bem belo. Só saio daqui quando me expulsarem. Ele tá jogando a batata para cima de quem? Aparentemente, ele está fazendo um protesto. Eu tenho que protestar contra esta perseguição, contra esta ilegalidade. O que vem depois daí? O objetivo, na verdade, são duas ações com o mesmo objetivo, né? Que é desgastar o presidente. De que forma? Desgastando a relação do presidente com o presidente da Câmara, porque o Lira vai ter que se posicionar diante disso. Exatamente. E desgastando o presidente, tentando vender para a população, que somos nós, que o presidente é covarde, que o presidente é refém do STF, porque, e aí vão engordar essa narrativa dizendo que agora, né? Agora o presidente primeiro, o presidente era subserviente ao STF porque ele era frouxo. Agora ele vai ser subserviente ao STF porque ele tem um acordo com o Centrão. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olhando para o conflito Rússia e Ucrânia, olhando, assistindo, ouvindo o que falam de Vladimir Putin, porque ele agiu com o pé na porta no caso da Ucrânia. De novo, pé na porta na nossa visão de ocidental. Na visão deles não é pé na porta, porque nada, absolutamente nada do que o Putin está fazendo na Ucrânia, ele está fazendo por vontade própria. Tudo foi aprovado, devidamente votado e aprovado pelo parlamento russo, tá? Então a gente aqui vê isso e fica horrorizado, porque nós somos um país democrático. A Rússia não é. Só que o sistema de governo da Rússia é ilícito porque não é democrático? Não tem nada a ver. Ele é diferente do nosso, só isso. Tá? Então, voltando, né? Alguém tem dúvida de que se o Bolsonaro meter o pé na porta, o que o mundo vai falar do Brasil e do Jair Messias Bolsonaro? Alguém tem dúvida que os primeiros a taxar Jair Messias Bolsonaro de ditador não será a esquerda, será essa direita burra, sobretudo os olavistas? Alguém aqui tem dúvida que os olavistas e a direita burra, desde o dia 1º, do dia 2, aliás, de janeiro de 2019, eles agem de maneira coordenada com o STF, buscando colocar um rótulo em Jair Messias Bolsonaro de ditador. É dia e noite isso. E eles estão coordenados com a esquerda, com o STF e com a banda podre do Senado Federal, que, infelizmente, no Senado Federal ainda é maioria. Alguém tem dúvida disso? Alguém ainda, no dia 29 de março de 2022, tem dúvida que os olavistas buscam incriminar o governo Bolsonaro desde 2019? Isso, né, é essa a questão que eu deixo.